compartilhar. O objetivo da nossa aula de hoje é apresentar alguns elementos que compõem o processo avaliativo e que possuem relações diretas com os instrumentos de avaliação. Então, na aula anterior, a gente conversou um pouquinho a respeito das avaliações, falamos um pouquinho do processo histórico, né? De como que nós chegamos, aonde nós chegamos, e de que a avaliação da forma como nós imaginamos e gostaríamos que ela fosse, ela é muito recente, né? Então, é um processo recente. A gente tem aí menos de um século dessa nova construção. Em contrapartida, a gente tem aí uma história inteira de uma prática avaliativa que classificava e que excluía, né? Então, assim, aos poucos a gente vai conseguindo ampliar os nossos olhares e trazer para a avaliação todo o potencial que ela tem, tá? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos instrumentos versus os registros, mas a gente vai fazer uma reflexão sobre outros aspectos que compõem toda essa estrutura e que também são muito importantes. E você passa, por favor? Então, o nosso percurso de hoje é falar sobre o que é avaliar, então a gente vai estar sempre retomando esse conceito para a gente não ficar confundindo a avaliação com aquele exame classificatório, né? Como o Lucchesi fala bastante e nós trouxemos nas aulas anteriores. A gente vai falar um pouquinho sobre a função da avaliação, as metas. Será que é importante ter metas? Será que não é importante? Os instrumentos de avaliação e os registros. Então, esse é o nosso percurso de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é avaliar, tá? Então, pode passar ali. Lá no QSN, e nós já conversamos sobre isso várias vezes nas outras aulas, né? No QSN está escrito assim: é preciso compreender que avaliar implica acompanhar o caminho trilhado, a trajetória dos sujeitos envolvidos no processo educativo, objetivando a inclusão de todos na construção de conhecimento. Está lá na página 62 do QSN introdutório. Então, toda vez que a nossa rede municipal, ela fala em avaliação, ela não está falando em um processo excludente. Ela está falando num processo que é muito maior, é um processo abrangente, porque se eu tenho que acompanhar o caminho trilhado, eu preciso conhecer esse caminho, né? Eu preciso entender todos os processos e tudo que vai implicar no caminho que o meu aluno está percorrendo para que eu possa ajudá-lo, né? Então, compreender essa trajetória é trabalhoso, mas é algo fundamental para desenvolver um trabalho de qualidade, tá? Então, nosso primeiro passo, que é o que nós viemos falando já, nós estamos falando desde o módulo 1. Avaliar é um processo muito maior do que simplesmente mensurar ou quantificar alguma coisa. A gente precisa ter foco nisso. Então, quando a gente fala em avaliação, a gente precisa olhar para todos os aspectos que estão implicados dentro dessa avaliação. Bom? Então, você passa ali. E para alguns teóricos, o que é a avaliação? A gente já viu o que é a avaliação lá dentro do QSE. Mas e para alguns teóricos? Bom, o Bloom, que é o Benjamin Bloom, ele é um teórico lá do início do século XX, mais ou menos. E ele olhava para a avaliação, assim como outros teóricos também lá dos Estados Unidos, e ele achava que não estava certo a gente classificar as pessoas, que a avaliação ela tinha um potencial maior e que ela precisava ser observada como tal. Então, ele dizia assim, que a avaliação ela pode ser considerada como um método de adquirir e processar evidências necessárias para melhorar o ensino e a aprendizagem. E aí, o Bloom, ele desenvolve todo o trabalho dele pensando nesse aspecto, né? O Bloom,
ele tinha, assim, todo um olhar para o desenvolvimento psicossocial da criança. Então, ele estudava todos os teóricos que a gente já conversa, Piaget, Vallon, Vygotsky. Então, assim, todo o olhar dele estava para esse desenvolvimento. E a avaliação precisava estar a favor de melhorar o ensino-aprendizagem. O Lucchesi acredita que avaliar é o ato de investigar a realidade. Então, ele está lá num processo de investigação. A gente quer entender como que os nossos alunos sabem, o que eles sabem, como sabem, por que sabem. Então, eu vou fazer uma investigação. A Hoffman diz que a gente precisa tomar cuidado com algumas questões da avaliação. Que avaliar é avaliar para promover, mas não é para promover no sentido de passar de ano. É para promover ações que façam os nossos alunos avançarem, né? Promover situações que instiguem o interesse do aluno, e aí a gente vai ver mais para frente. E tem a Adriana Bauer também, que diz que avaliar não é o fim e é o meio do processo, né? Então, ela fala assim, não adianta a gente chegar lá no final do processo para falar, olha, eu vou fazer uma avaliação. Não, ela é todo o meio do processo. Então, a gente precisa olhar para essa avaliação, entendendo que ela existe em todos os momentos do processo de aprendizagem. Existem muitos teóricos que falam sobre a avaliação e que abraçaram a ideia do Tyler, como a gente já viu, de olhar para a avaliação de sobre uma nova ótica. Então, nós trouxemos os 4 que são mais discutidos, né? O Bloom, a gente discute muito, mas a gente não dá a ele a referência do estudo dele. A gente fala muito do Lucchesi, da Hoffman. A Adriana Bauer é uma autora que está se destacando muito ultimamente, né? Mas existem muitos outros autores que vão falar, e é importante a gente conhecer todos os pontos de vista. Liz, você pode passar, por favor? Então tá, para lá. Então, o que a gente precisa pensar? Qual é o nosso entendimento sobre avaliação? Quando a gente fala de avaliação, é muito legal nós estudarmos e entender que os teóricos, eles pensam muitas coisas sobre avaliação, mas nós precisamos também entender qual é o nosso entendimento, o que eu, enquanto profissional, penso sobre avaliação. Como que eu tenho, qual é a relação da avaliação com o meu trabalho, tá? Então, isso é algo que a gente também precisa pensar, tá bom? Então, vocês vão pensar aí direitinho, só para você pensar, não precisa escrever nada, é só para refletir. É um momento muito importante, né? Nós nos colocarmos nesse papel reflexivo. Você passa ali, próximo, por favor. Agora, só um minutinho, acho que é antes, Li. Tem vários deles. É esse. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a função da avaliação, né? Será que todas as avaliações têm a mesma função? Será que elas servem ao mesmo propósito? Será que para os teóricos ela é sempre a mesma coisa? Então, vamos lá. Pode passar ali o próximo. Então, função da avaliação é o papel que a avaliação assume dentro de um processo educacional, tá? Então, assim, cada avaliação, ela vai assumir um papel dependendo daquilo que a gente está pensando, dependendo daquilo que a gente está propondo, né? Aqueles teóricos que nós trouxemos agora, o Benjamin Bloom, o Cipriano Lucchesi, a Jussara Hoffman e a Adriana Bauer, eles entendem que a avaliação é um processo muito amplo e muito importante, mas eles têm pontos de vista diferentes sobre a avaliação.
E eles também têm pontos de vista diferentes sobre a função da avaliação. Cada um entende que a avaliação ela precisa assumir funções, que são funções diferentes, de acordo com a sua teoria. Então, olha só, o Bloom, você passa ali, próximo. Isso. O Bloom, Benjamin Bloom, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1999. Ele olha para a avaliação e ele observa 3 funções dessa avaliação: a diagnóstica, a formativa e a somativa. E nós falamos muito dessas avaliações. Nós vamos ter, assim, vários outros autores que vão estar inserindo outras funções de avaliação dentro dessas. O Bloom, ele estabelece essas 3 funções. Então, ele diz assim, quando que a avaliação é diagnóstica? Quando a gente quer verificar as aprendizagens que já foram assimiladas pelos alunos antes de propor uma ação educativa. Então, essa avaliação diagnóstica, ela pode acontecer em qualquer momento do ano letivo. Ela pode acontecer no início do ano letivo? Pode. Por quê? Porque eu quero saber o que os meus alunos já sabem de anos anteriores, quais são as aprendizagens que já foram consolidadas, né? Então, a gente faz uma avaliação diagnóstica nesse momento. Só nesse momento? Não. Acabou o bimestre, eu preciso saber quais foram as aprendizagens que já foram consolidadas pelos meus alunos para poder começar o novo bimestre. Eu também faço uma avaliação diagnóstica. Então, a finalidade dela é verificar aquilo que já foi assimilado, né? Quando acontece a avaliação formativa, de acordo com o Bloom, ela acontece durante o processo de ensino. E aí o meu objetivo é acompanhar o desenvolvimento dessas aprendizagens. Por quê? Porque se eu observar que as aprendizagens não estão sendo assimiladas, eu ainda tenho tempo de retomar, de replanejar, de verificar outras possibilidades de ações para que os meus alunos avancem. Então, essa avaliação formativa, ela vai ocorrer dentro do processo daquilo que eu estou propondo. Então, vamos lá, eu estou trabalhando um projeto. Dentro desse projeto, eu posso ter momentos de avaliação formativa para verificar se os meus alunos estão, de fato, se desenvolvendo ou não. E a avaliação somativa, de acordo com o Bloom, é aquela que ocorre no final do processo. Não é uma avaliação que eu vou dar nota, não é. É para verificar, para investigar se tudo aquilo que eu propus foi, de fato, assimilado pelo meu aluno, pelo educando. O quanto ele se desenvolveu, o quanto as atividades foram proveitosas, né? E se dentro dessa etapa ele atingiu os objetivos que foram propostos para ela. Então, eu tenho um aluno que está no 3º ano do ensino fundamental. O que eu preciso que esse meu aluno desenvolva até o final do ano? Olha, eu preciso que esse meu aluno, ele saiba, ele compreenda o processo de escrita, ele saiba ler e escrever com competência, e ele conheça os algoritmos das operações fundamentais da matemática. Eu preciso que ele saiba conversar, eu preciso que ele saiba se comunicar, eu preciso que ele consiga ter uma boa relação com os colegas. Então, são vários objetivos que eu traço para esse educando ao longo do ano. Essa avaliação somativa é para verificar daqueles objetivos que foram traçados, o quanto os nossos alunos conseguiram ir assimilando, né? O quanto eu atingi dos meus objetivos. Isso é importante para o educando, porque ele vai olhar e vai falar assim, olha, que bacana. Meu professor esperava que eu desenvolvesse tudo isso. E, eu desenvolvi. Ok. E para o professor? Por que para o professor? Porque ele sabe que aquelas estratégias que foram utilizadas surtiram efeito, né? É complicado quando o professor tem uma série de objetivos e aí ele não
não atinge. Só que no ano seguinte ele faz a mesma coisa. Então, não vai dar muito certo, né? Por quê? Porque se eu não atingir num ano, utilizando determinadas estratégias, dificilmente eu vou conseguir utilizar, atingir no outro ano, utilizando as mesmas estratégias. Então, essas avaliações, elas não têm o viés de olhar só para o aluno. Ela tem também a intencionalidade de olhar para o trabalho que o professor está realizando. Então, é o professor olhando para o seu trabalho, ao mesmo tempo que ele olha para o desenvolvimento do educando, tá? Então, essa é a proposta e essas são as funções da avaliação de acordo com Benjamin Bloom. Você pode passar ali, por favor? Agora é o do Lucchesi. Isso. O Cipriano Lucchesi, ele fala muito, ele nasceu em 1943 e ele é muito ativo dentro das propostas e das discussões da avaliação. Só que o Lucchesi, ele é crítico do Bloom. Então ele diz assim que ele não concorda muito com as avaliações, com as funções da avaliação que são propostas pelo Bloom, porque ele tem um outro olhar. Então ele diz que a função da avaliação não é o tipo de avaliação ou os instrumentos. Ele fala assim: existem 3 funções também da avaliação, de acordo com o Lucchesi. Um é a heteroavaliação, que ela ocorre quando o professor avalia o aluno e quando o aluno avalia o professor. E ela tem a finalidade de investigar e diagnosticar o desenvolvimento do processo do ensino-aprendizagem. Então, dentro dessa heteroavaliação, o Lucchesi coloca todas as avaliações que o Bloom propôs. Avaliação diagnóstica, avaliação formativa e a somativa, tá? Então, para o Lucchesi, todas essas avaliações, elas acabam tendo um objetivo muito parecido, então ele coloca todas dentro dessa heteroavaliação, só que ele amplia, né? Ele dá uma ampliada nesse processo, porque ele diz que o aluno vai avaliar o professor. Então, quando o aluno olha assim para o professor falar, e essa aula é chata, ele está fazendo uma avaliação, de acordo com o Lucchesi. Ele está avaliando a aula do professor, né? Aí o professor fica chateado, fala: caramba, não gosta da minha aula. Mas o professor avalia o aluno o tempo inteiro. Olha, você melhorou, olha, você não melhorou, olha, você conseguiu atingir seus objetivos, ó, não conseguiu, precisa melhorar, a gente precisa tentar outras estratégias. O professor, ele tem um repertório, um vocabulário muito maior do que do educando. Então, quando o aluno olha para o professor e diz assim: ai, que aula chata, por que ele está falando que a aula é chata? A gente precisa tentar entender. E aí, à medida que o professor também estimula o educando a falar sobre as estratégias dele, a falar sobre o que ele pensa, ele também vai ampliando o repertório, ele também vai sendo mais crítico. Porque, às vezes, os nossos alunos, eles olham e falam assim: ah, eu não gosto disso. Mas por que você não gosta? Ah, porque não. Ele sabe que ele não gosta, mas ele não consegue explicar o que ele não gosta. E é importante que os nossos alunos saibam, porque a partir do momento que você expressa aquilo que não te agrada, que você consegue avaliar se aquilo tem sentido e significado ou não. Se eu não consigo expressar ou refletir sobre isso, fica muito dentro do sentimento, né? Então, aquilo não me causa um bom sentimento, eu não gosto muito, mas a gente não sabe explicar por quê. Então, é importante esse processo. Aí a gente vai ter a autoavaliação. De acordo com o Lucchesi, é praticada pelo próprio aluno ou pelo professor e tem a finalidade de promover uma reflexão sobre os resultados do seu desenvolvimento pessoal, relacionado ao tema da avaliação. Então, assim, a autoavaliação seria algo que o aluno ele faz para ele. Ele não precisa fazer uma autoavaliação e entregar. Porque se é autoavaliação, é para mim, né? Não tem que ser para o outro. Ah, mas eu quero saber a sua opinião. Não, a gente vai lá. Mas a autoavaliação é pessoal. E se é pessoal, eu só preciso dela, eu não preciso para o outro.
o outro não precisa saber. Porque isso é algo que a gente vai fazer para que eu entenda em que momento da aprendizagem eu estou, o quanto eu posso avançar, o quanto eu posso mudar ou o quanto eu tenho que manter dentro das práticas que está sendo observada, tá? Então, a autoavaliação é uma das avaliações, é uma das funções da avaliação que é proposta pelo Lucchesi, mas que ela não vai ter um registro para o professor, do aluno para o professor ou do professor para o aluno. É pessoal. Então, é meu. Posso ter um diário? Posso. Ir lá fazer minha avaliação? Posso. É seu. O professor não fica olhando, ou o professor tem e não mostra para o aluno, não mostra para a coordenadora dele. E a avaliação por opinião é praticada pelos participantes que opinam com base em suas percepções da realidade e produzem seus julgamentos, ambos com características subjetivas. Né? Então, aí entra aquela situação, olha, e o Lucchesi, ele fala que a gente avalia o tempo inteiro, né? Então, vamos lá, a gente olha uma camiseta na vitrine, aí a gente olha e fala, ai, eu não gostei dessa camiseta, ela tem a cor tão feia, mas outra pessoa vai passar, vai olhar e vai falar, nossa, que camiseta linda, e vai comprar. Né? Essa é a avaliação por opinião. Dentro da sala de aula, a gente vai propor um jogo e a gente vai pensar e vai falar, nossa, os meus alunos vão amar, o professor se esforça, faz aquele jogo e não estimula os alunos. Precisa entender o que aconteceu, né? Qual foi o momento que não houve a conexão daquilo que eu pensei, daquilo que eu planejei, de como chegou no meu aluno e do quanto ele avançou. Então, a gente precisa olhar, sim, para todas essas situações. Tá? Então, para o Cipriano Lucchesi, existem essas 3 funções da avaliação. Tá? E agora, a Jussara Hoffmann. Hoffmann, ela classifica todas as avaliações em 2 grupos. Tá? Então, ela acredita que existem só 2 funções para avaliação. Ou a avaliação é mediadora, ou a avaliação é classificatória. Então, é como se a Hoffmann estivesse pegando todas aquelas funções que o Bloom propôs, todas as funções que o Lucchesi propôs, e estivesse colocando ela dentro da avaliação mediadora, que ela tem por finalidade observar, acompanhar, promover melhorias de aprendizagem. Tem o caráter individual, porque ela não vai ser comparativa, nenhuma das outras funções da avaliação, nem as que são propostas pelo Bloom, nem as que são propostas pelo Lucchesi, tem um objetivo de comparação. Não tem, tá? E elas baseiam-se em princípios éticos e de respeito à diversidade. Então, todas aquelas avaliações que nós vimos, todas aquelas funções de avaliações que nós vimos, a gente pode colocar, a Jussara Hoffmann chama de avaliação mediadora. E ela diz que existe, a gente sabe que existe sim, a avaliação que é classificatória, né? Então, muitas escolas ainda praticam essa função, essa avaliação que tem a função de classificar os alunos, tendo como base a verificação das informações que foram assimiladas a partir de um determinado instrumento avaliativo. Então, por exemplo, nesse caso, geralmente a partir da prova, né? Ou de um questionário, ou de um teste, e aí o aluno vai ser classificado. Então, ele pode ser classificado dentro de uma métrica, ele pode ser classificado considerando um ranking. Então, a escola vai fazer isso, sabe? Aquela escola que fala assim, vamos eleger o melhor aluno da turma. Isso é uma classificação, né? Então, assim, o que determina que um aluno é o melhor aluno da turma ou não? Então, são coisas que a gente precisa olhar e observar. Então, para a Jussara Hoffmann, toda avaliação deve ser mediadora, embora ela saiba e olhe para essa avaliação classificatória, ela é totalmente contra, e ela diz que toda avaliação precisa ser mediadora porque ela tem que ter a finalidade de observar, acompanhar e promover melhorias da aprendizagem.
Então, vejam, é muito próximo o que os autores falam, mas eles têm óticas diferentes, então eles vão enxergar funções diferentes para a avaliação. Passa ali, por favor. E aí a gente vai pensar sobre como que a gente vai entender qual é aquela função que para a gente se encaixa mais no nosso perfil. A Simone, ela, no primeiro curso, ela trouxe uma aula muito bacana que falava sobre a teoria das tendências pedagógicas, né? Então, assim, os professores, todos eles acabam tendo uma predisposição maior para alguma tendência pedagógica, né? Então, nós temos lá, as tendências, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que são os liberais e os progressistas. Dentro dos liberais, a gente vai ter aquela pedagogia tradicional, a gente vai ter a pedagogia renovada progressista, a gente vai ter a pedagogia da escola nova e a pedagogia tecnicista. E dentro da tendência progressista, a gente vai ter a pedagogia libertadora, a libertária e a histórico-crítica. Dependendo de como que é a nossa tendência, dependendo daquilo que a gente mais se identifica, nós vamos olhar para uma das funções que nós propusemos, que a gente colocou, e a gente vai se identificar mais, né? Eu gosto bastante da tendência liberal, mas assim, eu sou mais tradicional. Não tem nenhum problema você ser mais tradicional ou menos tradicional, você ser mais tecnicista, menos tecnicista, você gostar da escola nova ou não tem problema. Você ser um professor que acredita numa pedagogia libertadora ou numa pedagogia libertária, não tem problema. O que é importante? Importante é a gente entender como que nós pensamos, em que local nós estamos, para a gente conseguir se identificar com essas funções da avaliação. Então, por exemplo, um professor que ele tem assim uma tendência pedagógica mais voltada para o liberal, ele dificilmente vai gostar de fazer uma autoavaliação, de acordo com o que o Lucchesi propõe, ou uma avaliação por opinião. Isso não quer dizer que o professor é ruim ou não. Isso quer dizer que o professor não dentro daquilo que ele acredita, ele não vai conseguir enxergar um propósito para aquela avaliação que seja mais produtivo segundo a concepção dele. Por quê? Porque ele está naquele momento em que o professor ensina e o aluno aprende, né? Essa é a característica do ensino tradicional. Ai, Érica, mas a gente fala tanto que o professor é o mediador do processo. Sim, a gente fala, mas a gente não tem que respeitar o tempo de vida do nosso aluno? A gente tem que respeitar o tempo de vida dos professores também, né? E esse tempo de vida, ele vai ampliando, ele vai modificando à medida que a gente estuda, à medida que a gente amplia os nossos repertórios, né? Então, a gente não adianta a gente tentar impor para o professor. O professor que tem um olhar mais tradicional para a coisa, ele pode fazer um excelente trabalho, mas utilizando recursos que conversem mais com eles. Então, pensando no Lucchesi, talvez esse professor ele utilize muito bem os recursos da heteroavaliação, né? Em que ele pode, sim, pedir para que o aluno avalie, ou ele vai avaliar, sim, pode sim. Dentro da avaliação mediadora da Jussara Hoffmann, ele também pode se encaixar, mas ele vai estar utilizando outros tipos de instrumentos. Ele vai olhar e vai entender que ele precisa olhar o processo, vai olhar. Mas a estratégia metodológica que ele vai utilizar não vai ser a mesma, por exemplo, daquele professor que tem uma tendência histórico-crítica, que gosta que o aluno se coloque, que quer que o aluno fale,
que quer que o aluno dê a sua opinião, que vai olhar para a intencionalidade do aluno, o que ele quer aprender, o que ele não quer aprender. Dentro daquilo que ele quer aprender, como que eu faço o link, como que eu estabeleço elos para que se encaixe todas as metas que são previstas nos direitos de aprendizagens dos alunos. Então, esse professor da histórico-crítica, ele vai gostar de fazer uma autoavaliação? Vai adorar fazer uma autoavaliação. Ele vai gostar de fazer uma avaliação por opinião? Sim, vai sim. Ele vai gostar de utilizar instrumentos diversos para poder fazer com que o aluno avance? Vai, né? Mas isso não quer dizer que um professor é mais competente que o outro só porque eles têm tendências e olhares diferentes. Quer dizer que eles têm estratégias diferentes. E o que é importante? Importante é a gente conhecer todos esses leques e todas essas funções para que a gente possa adequar a melhor que tem dentro do nosso trabalho e fazer os nossos alunos avançar, tá? Gente, o fato de eu ser um professor que tem mais um olhar tradicional não quer dizer que eu vou fazer exame na escola. Aí são coisas diferentes. Exame que é aquela prova que classifica, que seleciona. Não. A gente já sabe que avaliar é entender qual é o caminho percorrido, né? Só que o professor que é mais tradicional, ele vai utilizar as funções da avaliação que são mais ligados para uma linha em que ele continue sendo aquele professor que vai dar a última palavra, que vai falar, é isso. Então, são essas as situações que a gente está propondo. A gente não está dizendo que o professor que tem um olhar mais tradicional é um professor que vai fazer exames, que vai dar nota em prova, não é isso, tá? São duas situações diferentes. É como eu faço uso desses instrumentos, entendendo a função de cada um, para fazer o meu aluno avançar. Da mesma forma que o professor da histórico-crítica vai olhar e vai falar assim, ai, olha, eu gosto que os meus alunos falem mesmo, aí você vai passar na frente da sala daquele professor mais tradicional, vai estar todo mundo quietinho, olhando, copiando. Você vai passar na frente da sala daquele professor que gosta mais de uma ideia histórico-crítica, e isso é só um exemplo, tá? Vai estar aquela sala que está todo mundo falando, e um aluno olha, e o outro fala, e o outro fala mais alto, e ele está num processo de avaliação. Ok, não tem problema, tá? Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas. Ah, Erika, olha, eu não gostei muito dessa avaliação aí, por opinião. O aluno vai falar mal do meu trabalho. Só você tentar se localizar qual é a sua tendência pedagógica. Por que você gosta mais dela? Você concorda com todos os pontos dela? Você acha que dá para aprofundar? Você acha que dá para ter um olhar diferente? Quando eu estava fazendo magistério, tive um professor que se chamava Luiz Gesine, ele ainda é professor da rede estadual. E ele fez um exercício conosco que era muito interessante. Ele colocou uma panela no meio da sala, colocou todos os alunos em círculo e pediu para a gente desenhar a panela. Dependendo da perspectiva que nós olhávamos, o desenho saiu diferente. Então, a panela tinha um cabo. Eu estava olhando a panela e o cabo. Mas as minhas colegas, umas só enxergavam o cabo e as outras só enxergavam a parte mais redonda da panela, não via o cabo. Mas era a mesma panela. Então, é só um ponto de vista, só uma estratégia diferente. Existem vários pontos de vista. Então, será que vale a pena querer aprofundar nesses pontos de vista? Será que vale a pena eu olhar para o meu trabalho, para aquilo que eu estou tentando desenvolver e verificar o que eu posso ampliar e o que eu não posso ampliar? Então, isso é uma reflexão pessoal que a gente precisa fazer, por isso que eu coloquei ali, pensando sobre. Nós precisamos pensar sobre isso. Ah, eu gosto muito da Jussara Hoffmann. Por que você se identifica mais com a Jussara Hoffmann? Ah, mas eu gosto mais do Lucchesi. Por que você se identifica com o Lucchesi? Ah, eu gosto da Terezinha Rios.
Ah, eu gosto do mundo. Por que vocês se identificam com eles? Ah, eu gosto do Ocimar Alavars. Por que nós gostamos dele? A gente precisa entender qual é a nossa tendência pedagógica para verificar quais são as estratégias que nós vamos estar utilizando, a avaliação que a gente vai estar utilizando e fazer o melhor trabalho possível, tá bom? Então vamos lá, ali, próximo são as metas. Então a gente vai falar um pouquinho de meta. Quando a gente fala de meta, parece assim, é uma educação tecnicista. Você tem que ter meta, você tem que ter isso. Gente, todo mundo tem meta. Todo mundo. Talvez a palavra meta seja algo assim muito forte. Mas a gente podia trocar meta por objetivo? Pode. Pode. Qual é o seu objetivo no período? O que você quer chegar? Aonde você quer chegar? Você passa ali, por favor. Então, a primeira coisa que a gente vai propor é olhar para o significado da palavra meta. O que significa meta? É o objetivo que se almeja, ou o cessamento de um período, de uma ação, um estado de coisa. Então, se meta é o objetivo que eu almejo, é algo que o professor ele faz o tempo inteiro. Toda vez que a gente vai fazer um plano de aula, a gente coloca lá o objetivo. Então, nós temos um objetivo, a gente tem uma meta para alcançar, sim, e a gente precisa olhar para ela. Os próprios direitos de aprendizagem dos nossos educandos são uma meta. Quando diz lá que os nossos educandos precisam... Gente, quando diz assim, todo aluno precisa estar alfabetizado ao final do 3º ano, eu preciso entender que aquilo é uma meta. É uma meta que a gente precisa garantir, porque é direito de aprendizagem, é garantia de direito de aprendizagem. A gente não tem o direito de tirar o direito do nosso aluno. A gente não pode fazer isso. E quando a gente fala alfabetizado, a gente não está falando da criança que decodifica, da criança que entende como que se estrutura a escrita alfabética. A gente não está falando dessa criança, a gente está falando de um direito que o meu aluno vai pegar um texto, que ele vai pegar uma produção escrita, ele vai ler, ele vai entender o que está escrito ali, né? É lógico, dependendo do gênero que nós vamos estar utilizando, ele pode ser mais simples ou menos simples. Então, a gente precisa olhar para tudo isso também, tá? Então, é importante nós entendermos que nós temos metas sim, e não precisa usar a palavra meta, você pode usar a palavra objetivo, tá? E que a gente precisa verificar se eles estão sendo atingidos ou não. Aí tem essa passagem lá da Alice no País das Maravilhas que eu gosto muito. A Alice diz assim para o gato: você pode me ajudar? O gato responde: sim, pois não. Alice: onde vai essa estrada? E o gato pergunta: para onde você quer ir? Eu não sei, estou perdida. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, isso é uma realidade, né? Se eu não sei aonde que eu vou, se eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. O passo que eu vou dar, ou o passo que eu não vou dar, se eu vou sair do lugar, se eu não vou sair, por quê? Porque eu não tenho um objetivo. Mas a partir do momento que a gente tem um objetivo, a gente precisa olhar para esse objetivo. Por que eu tenho que traçar metas? Porque existe, dentro da educação, na nossa vida a gente traça metas para tudo, né? Então, assim, por que a gente precisa traçar metas, né? Então, nós precisamos traçar metas porque a gente tem que ter um objetivo. Se a gente não tem um objetivo, vai ficar muito complicado nós conseguirmos dar conta de todo o processo de educação, tá? Então, vamos lá. Próximo, Liz, você passa, por favor. Como podem ser as metas? Bom, essa meta pode ser de longo prazo, e aí, se eu estou falando em longo prazo, eu estou falando de um sonho, né? Aquilo que eu gostaria muito. Então, vamos pensar o professor. Lá na sala de aula, esse longo prazo poderia ser
o que eu espero que o meu aluno atinja lá no final do ano. O que eu quero? O que eu espero para ele? Gente, lógico, para isso a gente vai estar usando o QSM. Não esqueçam que é sempre extremamente importante para ser utilizado, tá bom? Então, vamos lá. Uma meta a médio prazo. O que seria uma meta a médio prazo? São os objetivos que a gente tem como objetivo do bimestre, como objetivo do semestre, como objetivo que eu vou ter para o final de um projeto que eu vou desenvolver. O meu projeto ele vai demorar em 1 mês e meio. Então, eu vou ter um projeto a médio prazo, tá? E uma meta a curto prazo. É aquela meta que eu vou estabelecer para o meu dia. Então, olha, eu propus essa atividade. O que eu quero atingir com isso? Então, eu tenho uma meta também para estar olhando naquele período, tá? Você passa ali, por favor. Isso, você passa? Bom, então a gente já vai pensando sobre isso, né? Então, como que a gente pode pensar? Quais são as metas que eu tenho para os meus alunos? A gente pode pensar na vida também? Pode pensar na vida. Quais são as metas que você tem para a sua vida? Mas e para os seus alunos? Quais são as metas? O que você quer que os seus alunos saibam até o final do ano? Gente, uma coisa que a gente vai estar traçando a meta é assim, a gente não pode, precisa ter uma meta realista, precisa. Mas a gente não pode ser fatídico, sabe? Aquela coisa assim, teve a pandemia. Os meus alunos não vão conseguir avançar por causa da pandemia. Não, eles vão conseguir avançar porque você é o melhor professor que ele pode ter naquele momento. Ele vai conseguir avançar porque você é o melhor coordenador que aquela escola tem naquele momento. Ou você é o melhor diretor que aquela escola tem naquele momento. Então, ele vai avançar porque o seu trabalho está sendo feito com excelência, porque você está se especializando, porque você está se esforçando. Então, eles vão avançar por isso. Então, você vai estabelecer meta? Vai estabelecer meta. Sim. Metas reais, metas possíveis, metas reais e possíveis. Mas você vai estabelecer. E a gente tem que evitar fugir dessa situação de justificar tudo. Ele não sabe porque ele ficou muito tempo afastado da escola. Ele não sabe porque é da família da Silva, que todo mundo da família da Silva não aprende. Pode. A gente não pode sentenciar o aluno desse modo, né? Isso é sentenciar. Isso não é nem um processo de julgamento, porque para ter um julgamento tem que ter uma evidência. Né? Eu já estou sentenciando, estou dizendo, o aluno não aprende ponto. Não pode ser assim. Tá? Então, a gente precisa olhar para todas essas situações. Li, você pode passar mais um? É o próximo. Então, vamos lá. A gente vai falar agora sobre os instrumentos de avaliação. Então, a gente já entendeu que é importante a gente olhar para a função da avaliação, que a gente precisa entender o que é avaliação dentro do nosso trabalho. E agora a gente vai ver quais são os instrumentos de avaliações, né? Você pode passar ali. Então, instrumentos de avaliações são recursos utilizados para observar o desenvolvimento do educando, considerando as metas propostas e uma métrica previamente planejada. Gente, métrica pode ser aquela coisa que eu vou olhar e falar assim, olha, o meu aluno atingiu ou não atingiu o objetivo. O meu aluno excedeu as expectativas. Isso pode ser uma métrica. E é o professor que vai observar isso, porque ele precisa desse instrumento para poder entender aonde que ele vai fazer as intervenções dele, tá? Você pode passar ali. Quais são os instrumentos de avaliações que nós temos? Então, vamos lá. A gente tem ficha de observação elaborada antecipadamente a partir dos objetivos das ações observadas. Prova objetiva, prova dissertativa, autoavaliação,
Sondagem da hipótese de escrita alfabética, trabalho individual, trabalho em grupos, entrevistas, apresentações, que podem ser seminários, debates, peças e jogos. Vamos falar um pouquinho desses instrumentos. Gente, todo instrumento, para ser instrumento de avaliação, ele precisa te indicar algumas coisas, né? Então, vamos lá. Ah, Érica, roda de conversa é um instrumento de avaliação? É um instrumento de avaliação, perfeito. Só que você precisa ter as rubricas. O que são rubricas? Rubricas são apontamentos que você precisa estar considerando quando você vai propor essa roda de conversa. Então, vamos lá. O que eu quero observar? Eu vou estar utilizando uma roda de conversa para verificar como que os meus alunos se expressam oralmente. Então, eu vou lá no QSN, vejo quais são as aprendizagens que estão dentro desse eixo, né, da oralidade. É o eixo de comunicação e expressão dentro da unidade temática da oralidade. E vou ver o que eu quero observar dentro dessa roda de conversa. Então, eu estabeleci lá a aprendizagem que está dentro da unidade temática. Ok, tá. Eu preciso ver se o meu aluno consegue estabelecer um pensamento coerente, coeso. Sabe aquela criança que começa a contar a história e aí no meio da história ela muda de história e isso eu preciso observar. Eu preciso observar se o meu aluno, ele respeita a vez dele falar. Então, vou colocar lá. Esses são pontos de rubrica. O educando, o aluno não precisa saber que você está fazendo isso, mas você precisa saber. E é importante fazer esse tipo de anotações. Por quê? Porque a gente grava na memória e depois a gente esquece, né? Eu tenho um aluno que fala o tempo todo. Ótimo, ele fala muito. O que você observou dele? Ele tem um pensamento coerente, coeso? Não sei porque ele fala tanto. Mas se ele fala tanto, a gente precisa observar. Ele respeita a vez do outro falar? Não respeita? O que eu posso? Quais são as intervenções que depois eu posso propor para uma próxima roda de conversa a gente tentar minimizando essas situações? E eu tenho um aluno que não fala. Por que esse aluno não fala? Se ele não fala, alguma coisa está acontecendo. Então, a gente precisa investigar. Então, a avaliação foi feita. Qual era a avaliação? Avaliação com base nas rubricas. Então, quando eu vou propor alguns instrumentos, eu preciso estar entendendo que esses instrumentos, eles precisam gerar um registro. O instrumento não registra, ele gera o registro, tá? Um instrumento é o meio que você vai observar. Vou levar os meus alunos para o parque. Ótimo, perfeito. Seu aluno vai brincar, porque é um momento para ele lúdico, importante. E você, professor? Qual é a sua observação nesse momento? Precisa de rubrica. Então, não adianta eu propor uma atividade se eu não estou observando o desenvolvimento do meu educando pedagogicamente, tá? Jogos, a mesma coisa com jogos. Todos os outros instrumentos a gente trabalha bem. Gente, tem instrumento aqui que a gente consegue verificar aprendizagens mensuráveis e aprendizagens que não são mensuráveis. Então, por exemplo, o meu aluno respeita ou não a hora dele falar? Isso não é uma aprendizagem mensurável. Não dá para eu mensurar. Isso é uma aprendizagem não mensurável. Então, eu utilizo estratégias diferenciadas para verificar essas situações, tá? Agora aqui, jogos. Jogos também é uma coisa que eu gosto bastante. Tem uma autora que se chama Patrícia Sadowski. Ela fala bastante de jogos. Ela fala bastante de jogos matemáticos. O Biratan D'Ambrosio falava muito de jogos por conta da etnomatemática. A gente tem outros autores que também falam. Mas a Patrícia Sadowski, ela faz uma crítica. E é uma crítica reflexiva, é uma crítica que a gente precisa olhar. Qual é a intencionalidade do jogo? Então, eu vou propor um jogo na segunda-feira.
mas os meus alunos não sabem jogar. Então, eu tenho que ensinar as regras desse jogo, certo? Será que um dia só jogando é suficiente para eu verificar o que eu quero observar? Ou será que no primeiro dia, primeiro eu preciso que os meus alunos se familiarizem com o jogo para poder fazer a avaliação só num segundo momento? São coisas que a gente precisa observar, tá? Senão fica o jogo pelo jogo e eu não consigo observar nada. E nem para o meu aluno ele vai fazer sentido. Então, eu vou jogar dominó, porque dominó, ele desenvolve o raciocínio lógico. Nossa, bacana. Mas o seu aluno sabe que existe uma estratégia por trás do jogo do dominó para ele poder fazer essa estratégia? Como que a gente vai ensinar essa estratégia para ele? Né? Porque o dominó é um jogo de combinações. A gente precisa fazer essas combinações. Mas a gente ensina isso para a criança? Não. E ele vai aprender sozinho? Então, qual é o objetivo do jogo? Qual é a intencionalidade do jogo por trás? São questões que a gente precisa se perguntar também. Então, todo instrumento de avaliação que nós vamos estar utilizando, ele precisa ter uma meta, ele precisa ter um objetivo, ele precisa ter uma intencionalidade, ele precisa estar vinculado a uma aprendizagem e a um desenvolvimento metodológico. Porque senão eu não dou conta de desenvolver e aí ele perde a finalidade dele. E aí ele via de novo exame. Aquilo que eu vou fazer só para dar uma nota ou não, acabou. Não tem devolutiva, não tem nada. Tá bom? Próximo de... Pensando sobre quais são os instrumentos de avaliação que você utiliza com mais frequência. Então, pensa lá. Quais são os instrumentos que você está mais familiarizado? Será que vale a pena a gente tentar outros instrumentos? Pensa nisso. E agora a gente vai lá para a última parte, porque também já está no finzinho da nossa aula, que é sobre os registros de avaliação. Muita gente confunde o registro de avaliação com o instrumento de avaliação e com a própria avaliação. Então, gente, os registros são as anotações feitas a partir do que foi observado nos instrumentos de avaliação sobre o desenvolvimento do educando. Então, eu não tenho... o registro ele é extremamente importante, mas ele só vai acontecer ele é ao final do processo da avaliação. Ele só vai acontecer depois que todo o processo da avaliação foi concluído, né? E aí eu tenho o registro. Érica, mas o registro não é a avaliação? Não, não é a avaliação. Ali você vai registrar a sua impressão, aquilo que você observou, aquilo que você viu, né? E depois que você fizer isso, aí é um terceiro momento, que é o momento que você vai pensar nas estratégias para fazer seu aluno avançar. Mas a avaliação, ela tem o objetivo de observar o caminho, observou o caminho, agora você registrou. Fez o registro, aí depois, então são 3 processos. Primeiro você observa o caminho trilhado, o caminho percorrido, as aprendizagens que já foram ou não consolidadas. Depois você verifica se você vai registrar para verificar aquilo que você observou e tudo mais, para que não se perca na memória, né? E por último, você vai replanejar suas ações, mas a avaliação mesmo ficou lá no primeiro processo, tá? Você passa ali o próximo. A secretaria tem 2 instrumentos de registro. Um é o registro avaliativo, que é aquele que a gente já está bastante acostumado, né? Que o professor vai lá registrar todos os avanços que o aluno teve ao longo do ano. Então, esse é o registro avaliativo. Gente, é registro avaliativo, isso não é avaliação. Não é avaliação. Ali você está registrando a sua impressão sobre o que você viu dos instrumentos de avaliação e do trabalho que foi feito ao longo do ano. E a avaliação da rede. A avaliação da rede, quando eu digo avaliação da rede, eu estou falando daqueles relatórios que são gerados posteriormente à avaliação, tá?
Então, depois que acaba o Avalia Mais ou a sondagem da hipótese descrita, sempre é gerado um relatório. Então, esses são os registros que nós temos. Esses registros devem ser observados pelo professor, devem ser estudados. A gente precisa olhar com bastante atenção para verificar se aquelas impressões que estão ali registradas são as mesmas impressões que eu tenho, se não são as mesmas impressões que eu tenho, como que eu faço para avançar, tá? E aí, então, vamos resumir a aula de hoje. Vamos lá. Resumindo. Primeiro, eu preciso verificar ali naquele momento vermelho. Ali naquela parte vermelha. Preciso verificar qual é a aprendizagem que eu quero estar trabalhando, né? O que eu estou trabalhando naquele momento. Depois, eu preciso estabelecer a minha meta. A minha meta pode ser de curto, médio e longo prazo. Aí eu vou fazer o planejamento para atingir essa meta. E aí, depois, eu vou ver qual é a função da avaliação, aquela que eu mais me identifico, né? Qual é a função da avaliação? Eu preciso fazer uma avaliação diagnóstica, então eu vou estar olhando a função que é proposta pelo Bloom. Eu quero ver uma autoavaliação, então eu vou estar usando uma função de avaliação que é proposta pelo Lucchesi, são diferentes. E eu preciso observar isso, gente, porque eles têm pensamentos diferentes sobre o processo avaliativo. Todos eles sabem e entendem e acham e acreditam que a avaliação é extremamente importante, mas eles pensam a avaliação de forma diferente. Não dá para a gente fazer um catadão. Hoje eu vou usar a avaliação diagnóstica, amanhã eu vou usar a autoavaliação e depois eu vou usar isso. Não. E a autoavaliação como função é diferente da autoavaliação como instrumento, tá? Precisa chamar bastante atenção para isso. Aí eu vou escolher os meus instrumentos de avaliação. E aí eu vou verificar se a minha aprendizagem é mensurável ou se ela não é mensurável. Então, quais são os instrumentos de avaliação que a gente está utilizando, certo? E aí, por último, a gente vai fazer o registro, para depois a gente verificar se a gente volta na mesma aprendizagem, se a gente vai para uma nova aprendizagem e realizar todo o percurso novamente, certo? Então, vamos lá. Qual vai ser a atividade de hoje? A atividade de hoje vai ser bem simples. Você vai fazer uma autoavaliação. E essa autoavaliação você vai refletir sobre o seu trabalho, a sua visão pedagógica, a sua visão sobre a avaliação, a importância do registro para o seu trabalho e a importância da avaliação para o seu trabalho. Isso é sua autoavaliação. Você vai registrar isso, vai escrever isso, vai mandar? Não. É sua. É só sua. Você vai registrar isso para você. Você não precisa registrar no caderno, você pode só pensar sobre isso, tá? E aí lá no fórum de discussão, você vai escrever para a gente como que você se sentiu fazendo a sua autoavaliação. A gente não quer que você escreva a sua autoavaliação, a gente quer que você escreva como você se sentiu fazendo essa autoavaliação. E se esse seria um instrumento que você usaria com os seus alunos e por quê? Gente, não pode colocar só assim. Eu usaria esse instrumento com o meu aluno. Mas eu quero saber por que você usaria ou por que você não usaria. Lembra, todo instrumento é utilizado com base naquilo que você acredita. Então, dentro daquilo que você acredita, não tem certo nem errado, é o que você acredita, tá? Então, é importante a gente olhar para esses aspectos. Tudo bem?